Olá! Gente, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é coleções. Eu sou o tipo de pessoa que tenho diversas coleções, então é um tema que eu realmente amo. Eu acho que as coleções trazem muito afeto e personalidade para nossa casa. E eu sei que muitas pessoas possuem coleções, né? Tem aquele monte de objetos que gosta, que ama muito, né? Seja coleções relacionadas a viagens, lembranças, miniaturas, que seja, mas que não sabem usar isso na decoração, não sabem decorar, ou que não veem o potencial que aquele objeto tem de servir como um objeto decorativo. Por isso, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, né, pra gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho de decoração. E eu quero trazer 3 dicas valiosíssimas, práticas, para vocês decorarem a casa de vocês, para vocês usarem as decorações para decorar a casa. Eu sei que muita gente tem esse medo, na verdade, de usar as coleções, porque o medo da bagunça, né, que vai ficar aquele amontoado de coisa, um exagero de informações, uma bagunça, né, com aquele monte de objetos. Eu sei que muita gente tem esse medo. Só que, gente, perceba, o problema não é você ter um monte de coisas. O problema é você não saber como decorar, não saber como organizar esses objetos. Quando você sabe organizá-los da maneira certa, vai ficar harmônico, vai ficar interessante, vai ter personalidade. E falando em personalidade, os benefícios de você decorar a sua casa usando as suas coleções, sejam coleções óbvias no quesito é um objeto decorativo, ou sejam coleções que não sejam óbvias, né? Porque eu sei que muita gente acaba escondendo essas coleções no armário porque aquele objeto não é um objeto decorativo em sua origem, entende? Mas as coleções, quando estão expostas na decoração da sua casa, elas têm um poder valiosíssimo de deixar a sua casa mais autêntica, com mais personalidade, de você ter uma casa mais afetiva. Então, se você tem uma coleção ou quer iniciar uma coleção, saiba que expor ela na sua decoração é algo assim que para mim não existe outra opção senão ter que decorar, entendeu? Já aproveito também aqui o gancho para dizer que se você gosta desse tipo de conteúdo de casas com personalidade, casas com alma, casas afetivas, se inscreva aqui no canal para acompanhar aí o nosso conteúdo. Meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje vamos falar sobre como decorar usando as coleções para trazer mais significado, afeto e identidade aí para sua casa. Como eu falei anteriormente, você vai perceber que é muito possível a gente decorar usando as coleções sem deixar o ambiente bagunçado, desorganizado, aquele caos visual. Na verdade, a gente vai ver como a coleção feita do jeito certo, exposta do jeito certo, fica bonita, fica organizada, cheia de significados por trás. Por isso que eu separei aqui 3 dicas, 3 conselhos para vocês começarem a usar a coleção de vocês para casa de vocês. A nossa primeira dica aqui então vai ser começar aos poucos. O erro de muitas pessoas que querem começar a decorar, né, e vamos lá, casa afetiva, casa com personalidade, casa com cara de casa, é querer fazer tudo ao mesmo tempo. E justamente por querer focar em muita coisa ao mesmo tempo, o quesito caos visual acaba sendo um problema, né? Porque é muito mais fácil você se perder nesse amontoado de informações, não conseguir compor, não conseguir focar, né, a sua prioridade ali naquele momento, porque tem muita coisa para você prestar atenção, muitos detalhes, e aí você se perde e fica aquela bagunça visual. Então, comece aos poucos, comece com uma coleção só. Você não precisa expor tudo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Você pode ir aos pouquinhos. Hoje, se você tem uma coleção de livros, por exemplo, começa expondo essa sua coleção de livros, criando ali a sua biblioteca pessoal, na sua sala, no seu home office, no seu quarto, não importa o ambiente. Começa expondo esses livros no ambiente. Se você tem uma coleção, por exemplo, de Funko Pop, que são aqueles bonequinhos que, enfim,
que são relacionados à cultura pop, né? Se você tem, começa com eles. Vamos expor, então, esses bonequinhos. Eu falei com vocês, né, que eu tenho várias coleções aqui em casa. Se vocês quiserem, né, ver um pouquinho mais delas, me contem que eu posso vir aqui e mostrar pra vocês. Mas uma das minhas coleções são eletrônicos antigos. Eu adoro essa coisa do antigo, porque gera aquele sentimento de nostalgia, né, lembra a infância. Então, a gente tem essa coleção aqui em casa, não é uma coleção gigantesca, porque os eletrônicos que a gente tem que são antigos, né? A gente que eu falo, eu e meu marido, tá? Os nossos eletrônicos antigos são eletrônicos que a gente trouxe aí da nossa infância mesmo. Então, a gente não garimpou, né? Não comprou nada vintage, não. A gente leva com a gente desde que a gente era, enfim, criança. Então, é uma coleção que eu tinha, só que eu não decorava. Eu tinha essa dificuldade de saber como que eu ia colocar elas na decoração de uma maneira interessante, divertida, que não ficasse assim caótica, porque como eu falei, são objetos eletrônicos que a gente trouxe da infância, da adolescência e tudo mais, eles não combinam entre si, eles não são bonitos, né? Por exemplo, eu tenho um telefone antigo, um celular antigo. Não é o celular mais bonito do mundo, sabe? Eu tenho uma televisão antiga, daquelas pequenininhas, não é bonitinha, sabe? É nada demais. Mas representa esse significado, esse grande significado por trás, que pra mim é o que mais vale, na verdade. E até esses objetos que a princípio não parecem ser bonitos, parecem objetos comuns do cotidiano, quando a gente decora eles da maneira certa, eles podem ganhar um grande significado estético, que eu acho, assim, muito valioso, entende? Então, eu também sou muito contra esse negócio de vamos comprar só porque é bonito e ponto. Eu acho que precisa haver o equilíbrio também. Quando algo tem um significado muito grande para você, pouco importa se ele é bonito ou feio. O significado dele o torna bonito. Ele fica bonito pela história que ele carrega por trás. Tem até uma outra história que eu posso contar para vocês, mas deixa eu só finalizar essa dos eletrônicos. Eu tinha essa dificuldade de decorar com esses objetos eletrônicos. E justamente eu fui começando aos pouquinhos, ao invés de eu pegar todos os que eu tinha e sair colocando na decoração ao mesmo tempo, eu fui aos poucos. Eu comecei com os videogames, a gente tem, enfim, é mais do meu marido essa parte dos videogames, então eu não vou saber o nome assim, mas eu sei que eu tenho um PlayStation 2, uns da Nintendo, enfim. A gente vai começando aos pouquinhos, hoje em dia já tá todo mundo praticamente exposta, falta só a minha máquina de escrever, mas é muito legal isso, sabe? Você vê a questão da decoração ganhando espaço na sua casa. E a outra história que eu tenho para contar para vocês sobre essa questão da beleza dos objetos, que realmente algum objeto da sua coleção pode não ser uma coleção visualmente bonita a princípio, mas que o significado que ela carrega por trás pode trazer beleza para ela. Eu vi essa história de eu não vou lembrar o nome dele, mas eu estava numa palestra e ele estava contando, né, histórias de objetos afetivos em si. E aí, ele que contou essa história sobre a vez que ele foi na casa de uma senhora. E essa senhora, chegando lá na casa, ela ofereceu chá para ele aceitou. E ela o serviu em um conjunto de xícaras, o bule e tudo mais. Conjunto que ele disse que achou a coisa mais feia do mundo. Ele olhou para aquilo e falou, nossa senhora, é feio, não combinava com a casa dela, era tipo, tinha uma personalidade muito diferente, né? Uma decoração, ai gente, um estilo muito diferente do que ela tinha. E tá, mas deixou passar, bebeu chá, conversa vai, conversa vem e tal. Chegou no assunto da xícara e ela contou pra ele, esse conjunto aqui de chá eu ganhei da minha avó, era o meu sonho quando eu era criança, eu sempre via minha avó com esse conjunto de chá e eu achava a coisa mais chique do mundo. E eu sempre falei pra ela, vó, eu quero esse conjunto quando eu crescer e tal, eu quero esse conjunto, quero que você dê pra mim e tal. E aí a avó dela veio a falecer, salvo engano, e deixou esse conjunto de chá pra ela. E ela é uma senhora já hoje em dia. Então, olha que interessante isso. Ele contando a história, que quando ele ouviu essa história do significado por trás da xícara, ele passou a achar aquela xícara a coisa mais linda do mundo. Ele olhava para aquela xícara, para aquele conjunto de chá e falava, cara, que lindo isso. Por quê? Por conta da história, por conta do significado, por conta do que aquele jogo de chá representa. Quando você tem uma xícara, ó, por exemplo, igual essa aqui, isso aqui é uma xícara que eu comprei numa loja, tá?
porque eu gostei, porque listrado, vermelho, minha cor favorita, acho lindo e tudo mais, mas não tem um significado. Agora vamos supor que essa era uma xícara que pertencia à minha avó. Essa era uma xícara, né, que eu ganhei de uma pessoa muito querida. Gente, muda tudo. Ao invés do significado da beleza vir pelo óbvio estético, né, pela obviedade da coisa, ela vem por conta do significado que ela tem por trás. Então, aqui vai a dica extra, né? A primeira dica seria começar aos poucos. Não é a segunda dica, mas a dica extra que eu dou em conjunto é você, basicamente, não se prender à beleza dos objetos. Ai, Jéssica, eu tenho até uma coleção, sim, de umas miniaturas que eu tenho, que eu carrego da vida, mas não são bonitas, não combinam com o estilo da minha casa. A minha casa tem uma pegada toda neutra e essas miniaturas são bem coloridinhas, nada a ver. A minha casa é muito moderna, tem esse estilo bem modernista e essa minha coleção ela é muito rústica porque ela vem da roça. Não se prenda a isso. Se essa coleção tem um significado importante para você, ela merece estar na decoração da sua casa. E é esse mix de estilos também que faz toda a diferença, gente, que deixa a casa com muito mais personalidade, muito mais autêntica. Por quê? Uma casa moderna, com esse estilo modernista, todo mundo tem, é uma casa que todo mundo poderia morar. Agora, uma casa moderna, que tem ali na estante uma coleção rústica, gente, essa casa é autêntica, essa casa tem cara de casa de verdade, essa casa tem alma, identidade, tem a essência do morador. Essa casa não se copia, essa casa não sai de moda. Entende o que eu quero dizer? Então, é muito importante você ter isso em mente. Não se prenda ao estilo, não se prenda à estética do negócio. Veja a questão do significado, se ela faz sentido para você, porque também pode ser aquele tipo de coleção que não significa nada para você, e aí é mais entulho mesmo que você está guardando, né? Então, às vezes é a questão de você desapegar. Perceba isso também, se é aquela coleção que não significa nada para você, que você não se importa muito com ela, é mais você desapegar do que você manter e muito mais colocar na decoração da casa, entendeu? Aí tudo bem, você escolheu uma coleção para começar, a gente vai começar aos poucos, você já sabe a coleção que você quer. Como inserir essa coleção na sua decoração? Primeiro de tudo, toda coleção precisa de um palco. Ou seja, ela precisa ali de um lugar para estar. Aquele lugar é o lugar daquela coleção. Então, um mobiliário, um aparador, uma estante, o rack, uma prateleira, um móvel na cozinha, que seja. Uma marcenaria sob medida feita para aquela coleção. Mas precisa de um palco, precisa de um lugar. Um dos erros mais comuns de quem tem uma coleção é espalhar essa coleção pela casa. Quando o objeto está espalhado pela casa, ele se perde, ele perde o efeito de coleção. Você precisa juntar essas coleções para criar o efeito de unidade. Tem uma frase da Dorothy Draper, que foi uma designer de interiores americana, que ela prezava muito essa questão do design maximalista e falando das coleções, ela falava justamente isso, para você não perder a sua coleção de vista, para você não espalhar ela pela casa. Quando você junta as coleções no mesmo espaço, você cria esse senso de unidade. A coleção se torna mais significativa, mais eficaz. Ela fala que os grupos, pequenos grupos de objetos similares, ficam mais interessantes. O efeito que ele causa, os significados que aquele objeto obtém, eles ficam mais ampliados quando esses objetos estão juntos. Outra coleção que eu tenho são de garrafas da Coca-Cola antigas, que eu vou garimpando aí ao longo da vida e tudo mais. Não necessariamente antigas não, porque, por exemplo, a gente fez uma viagem para Disney esses dias, e para quem foi na Disney de Orlando, tem um parque lá chamado Hollywood Studios, e tem a área do Star Wars, certo? Nessa área do Star Wars, a Coca-Cola que eles vendem por lá não é uma Coca-Cola normal. A garrafinha é toda especial, a estética da garrafinha na temática do Star Wars. Até o idioma, né, que tá escrito ali Coca-Cola não é normal, tá escrito tipo no idioma do Star Wars. Eu nem sou uma pessoa assim do Star Wars em si, mas eu achei tão interessante o conceito da garrafinha, tão diferente, tão único, que eu trouxe para casa e tá na minha coleção agora, entendeu? Então eu tenho essa coleção de garrafas da Coca-Cola. Se eu espalhasse esse monte de garrafa que eu tenho, de vidro, de latinha, de plástico e tal,
Se eu espalhasse essa coleção pela minha casa, tu repara que se você visse uma garrafinha de Coca-Cola no meu rack, você não ia olhar e falar, é uma garrafa de Coca-Cola? Somente isso e nada mais? Fica uma coisa meio perdida ali, do nada, uma garrafa de Coca-Cola no meio do rack da sala. Agora, a minha coleção de Coca-Cola está na minha estante, todas juntinhas. Repara que cria-se mais sentido. Primeiro porque você vê a grande unidade da coleção, várias garrafas juntas, gera, para o visitante que vai na casa, gera curiosidade de saber que garrafas são essas, por que elas estão ali, quais são os significados de cada uma delas. E para você, morador, dono da coleção, você olha aquilo ali com um certo orgulho, com aquele sentimento de isso sou eu, isso me pertence, isso tem um significado para mim, entende? Então, quando você observa aquela sua coleção na estante, no rack, no aparador, toda a coleção junta, você tem essa sensação de que é muito interessante de você se enxergar naquele ambiente. A casa cria-se muito mais identidade na casa. Então, resumidamente, nada de deixar a sua coleção espalhada pela casa, vamos pegar todos esses elementos da coleção e deixá-los juntos, em um grupo, junto ali, num móvel, né? No palco. Então você vai criar ali, tipo, o espaço da sua coleção. É uma coleção de livros? Os livros na estante. É uma coleção de garrafas da Coca-Cola? Ali todas as garrafinhas juntas numa prateleira, né? Num nicho ali na cozinha. É uma coleção de vinil, né? Discos de vinil, você vai deixar os discos todos juntos. É uma coleção de câmeras antigas, mesma coisa, vamos deixar essas câmeras juntas. Está gostando das dicas até aqui, gente? Se sim, aproveita já para deixar o like aqui nesse canal, para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, me ajuda demais, eu agradeço demais se vocês fizerem isso por mim, tá? Deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu queria saber também se vocês têm alguma coleção. Se sim, aproveita já para comentar aqui embaixo qual é a coleção que você tem, ou se tem mais de uma coleção também, me comenta aqui, que eu adoro saber a coleção das pessoas, porque eu sei que às vezes a gente tem coleções bem diferentes, né? Igual essa minha de eletrônicos antigos, garrafas da Coca-Cola, eu tenho uma coleção também de conchas de praia. Eu sou uma pessoa muito das coleções, pessoal. Se eu falar pra vocês as coleções que eu tenho, eu acho que eu nem consigo listar aqui na minha mão, rápido, assim, lembrando o que eu tenho. Porque eu tenho coleção de tudo. Eu tenho coleção de amostras de materiais, ó. Isso aqui é do meu trabalho, né? Eu sou designer de interiores, eu ofereço serviço de projeto de interiores, consultoria de interiores também. Então, no escritório, a gente tem muitas as amostrinhas para apresentar para o cliente, né? As opções de materiais, as cores e tudo mais. E eu tenho aqui, então, a minha coleção de amostrinhas, porque eu não precisava ter tudo isso. Mas enfim, gente, eu sou a pessoa das coleções. Se você também tem uma coleção, comenta aqui embaixo para eu não me sentir sozinha, para eu ver que tem gente que coleciona coisa diferente também, beleza? Bora então para a terceira e última dica. Gente, qual é a questão aqui principal? Você não vai deixar a sua coleção também isolada. Eu acho que o mais bacana de tudo é você saber compor a sua coleção com outros objetos, para deixar aquela coleção integrada ao espaço. Quando você isola a coleção num cantinho assim, fica parecendo, pode, né, parecer uma vitrine. Em alguns casos pode estar um efeito muito interessante, eu até gosto, na verdade, mas para ficar mais interessante ainda, eu gosto de misturar com outros elementos. Fica muito bacana. Quando você saber fazer o equilíbrio entre aquilo que é pessoal, o significado, o afetivo, a sua coleção, e aquilo que é visual, que é estético ou que é funcional também, mas fazer esses dois equilíbrios. Então, uma estante de livros, uma coleção, item pessoal, significativo, composta junto de outros elementos visuais. Então, uma estante de livros junto com plantas, quadros, objetos decorativos que podem até ter significado afetivo, mas que não fazem parte de uma coleção. Então, saber fazer essa mistura, porque só uma estante de livros pode dar aquela impressão de biblioteca, de livraria, que às vezes é o que a gente quer, né? Porque quem gosta de livro adora esse visual de biblioteca.
Mas você pode misturar esses livros com esses outros elementos e cria ali uma estante mais personalizada, né? Uma estante mais diferente, mais autêntica, entende? Então, você também tem a coleção dos Funkos Pops, como comentei mais cedo. Se você misturar essa estante de Funko Pop com outros elementos, então com livros, quadros, objetos decorativos que não fazem parte de coleção. Saber fazer essas composições é muito interessante porque dá um efeito de mais personalidade ainda do que é basicamente só a coleção em si. Então é você saber fazer esse equilíbrio mesmo, misturar. O foco é a coleção, mas existem outros elementos ali que equilibram para que não fique só aquela coleção. Imagina, uma estante inteira minha só de garrafas da Coca-Cola. Não vai ficar parecendo uma prateleira de supermercado? Vai! Então, misturar com outros elementos faz um efeito muitíssimo interessante. E a questão também é você equilibrar os objetos da decoração, da coleção, com elementos que geram leveza, entende? O equilíbrio, né, daquilo que é pesado para aquilo que é leve, o contraste. Pensar nessa questão aí também. Acho que ficou claro no final das contas que você trazer coleção para sua decoração é um jeito de contar a sua história através da sua casa. A casa, em vez de ficar apenas bonita, apenas funcional, agora ela conta a sua história, ela tem a sua essência. E isso, gente, é o que faz uma casa afetiva, uma casa com personalidade e uma casa com cara de casa de verdade. Recapitulando aqui as nossas 3 ideias, a gente tem a parte de escolher, organizar e integrar. Escolher a coleção que você vai expor, seja ela bonita visualmente ou apenas bonita no significado. Organizar, então, escolher qual vai ser o palco dessa coleção e agrupá-las em um único grupo, uma única unidade. E 3, integrá-las com o resto da decoração da casa, com outros elementos visuais. Jéssica, eu quero que você venha na minha casa e faça essa organização por mim. Clica aqui no link da bio WhatsApp, peça orçamento da nossa produção de interiores, onde eu vou na sua casa e decoro a sua estante, seu aparador, o móvel que seja que você tenha que decorar baseado no design efetivo. Vai ser muito legal trabalhar com você. Tá? A gente atende no Rio de Janeiro. Online a gente pode te atender com a nossa consultoria. E aguardem que o curso Morar com Afeto, o curso de decoração, para te ensinar a ter uma casa com cara de casa, uma casa afetiva, está em produção. Se você está vendo esse vídeo no futuro, o link dele já vai estar aqui embaixo para você adquiri-lo. Mas se você está vendo esse vídeo em tempo real, aguarde que logo logo a gente vai o lançar, tá bom? Gente, eu vou deixar esse outro vídeo aqui no card para vocês, que é o vídeo que eu ensino como decorar uma estante, como fazer a produção de uma estante. Pode te ajudar demais aí já pegar a sua coleção e já colocar ela em prática, tá? Vai ser um complemento muito bom do vídeo que você está vendo agora. Então, vai lá, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!